Muito bem, estamos de volta aqui com os doutores José Varmuth Teixeira, Dr. Jean Machado, anestesiologistas de nossa cidade, que prestam um grande serviço aqui, o Dr. Varmuth, que prestou no Hospital Nossa Senhora da Conceição, primeiro anestesista de nossa cidade, o Dr. Jean, que trabalha no Hospital Nossa Senhora da Conceição, Socimed, Provida, né? Hoje estão dando sequência a este magnífico trabalho, tão importante para todos nós. Eu gostaria de saber, a história da medicina é muito interessante, porque é a evolução, né? A gente pode sentir a evolução de perto, como que os médicos na época, as pessoas conseguiram evoluir com tudo isso. Nós sabemos que muitos pacientes morreram na mesa em consequência, muitas vezes, da dor, porque não tinha anestesia. Amputação, tudo isso, né? Na época, né? Sim, sim. Eram amarrados, eram feitos amarrados. Mas, na época, foi usado o éter, também outras substâncias inaláveis foram usadas. Vocês poderiam falar um pouquinho para nós dessa evolução? O Dr. Mário tocou num ponto bastante interessante, né? O fato de se fazer o procedimento em dor, né? Então, é muito interessante que estava descrito nos livros da medicina, tinha que ser rápido para que o paciente não sucumbisse em dor, né? Então, uma amputação tinha que ser extremamente rápida. Como o Dr. José falou, algumas vezes usavam a embriaguez, no passado, algumas ervas, né, que tinham propriedades alucinógenas, mas nenhuma delas conferia anestesia completa. Então, o paciente sofria do que a gente chama do estresse metabólico transoperatório e acabava realmente sucumbindo, morrendo durante o procedimento. O Dr. José colocou muito bem ali a história da anestesiologia até esta data, que foi em 1846, se não me engano, Dr. José, 16 de outubro de 1846, foi considerado o dia do anestesiologista, que a gente tem que aguentar a brincadeira até hoje dos colegas. O anestesiologista é o médico que tem um dia a mais para comemorar. O éter, que, como o Dr. José colocou, ele foi mascarado porque foi a intenção do Thomas Green Morton de não entregar o jogo do que ele estava usando. Mas existiam já outras substâncias, né, como o protóxido de azoto, que foi descoberto por um alquimista, um padre. E de maneira interessante, o Well, que é outro cirurgião dentista, ele prestou atenção que durante uma apresentação de circo, o palhaço se machucou usando o protóxido de azoto e não sentiu dor. E foi quando ele começou a tentar... É por acaso. Foi por acaso a descoberta. Como muita coisa na ciência, né? É isso. Foi por acaso. Aí nós temos outras substâncias usadas no passado, que a gente não usa mais, como o cloroforme, né? O cloroforme ele foi largado de mão justamente por vários acidentes anestésicos cirúrgicos, ou seja, morte de pacientes durante o seu uso. Ele era muito, muito potente. Outro fato interessante, que era um anestésico que era gás. Hoje em dia, a maioria dos anestésicos que nós usamos, eles são líquidos vaporizados, né? Quando são inalatórios. A não ser o protóxido de azoto, que até hoje se usa como adjuvante da anestesia. Mas o ciclopropano, outro anestésico em forma de gás, mas tinha um grande problema. Ele era inflamável. Então, eu fiz a minha especialização na Santa Casa de Ribeirão Preto, em São Paulo, e lá tinha uma sala muito antiga. E tinha um aviso ainda, né, perto das tomadas de luz, para não se usar ciclopropano na sala sob o risco de explosão, né? E é uma coisa que já não se usa mais. Hoje houve uma evolução muito grande dos anestésicos. Mas esse medo da anestesia vem ainda do passado. As pessoas ainda, no consultório, elas verbalizam para o médico anestesiologista. O que eu tenho medo é da anestesia, é muito comum a gente ouvir isso aí. Justamente por esse histórico, né? Sem saber que hoje em dia as coisas evoluíram muito. Eu acho que, posso estar enganado, mas das especialidades médicas, todas evoluíram, mas a que evoluiu mais rápido, se a gente for contar de 1846 para hoje, 2017, foi a anestesiologia. Grande evolução, uma grande evolução. Existem outros anestésicos inalatórios que passaram e que já deixaram de ser usados, mas dos mais gritantes foram esses, né? Temos etrane, isoflurano, que ainda usamos hoje, o alotano, muito pouco usado, né? Todos o quê? Com a evolução, quando se acha um anestésico mais seguro,
ele substitui o anestésico que era parente, né? Que foi o pai daquele anestésico, mas com uma segurança um pouco menor. Isso é muito comum na medicina e na anestesiologia isso não é diferente. Muito bem. Doutor José. Uma curiosidade a propósito do protóxido de azoto, né, que era um gás, é que ele, antes de ser usado em medicina, ele era usado em circo, porque e tinha o nome de gás hilariante, porque as pessoas, inalando aquele gás, ficavam numa boa, como se diz na atualidade, né, e riam, e por isso gás hilariante. Outro detalhe que é importante colocar aqui é que o ciclopropano, que foi usado por mim muitas vezes, era sempre com muito medo, porque não poderia haver, por exemplo, uma faísca, era um gás explosivo, não poderia haver uma faísca numa tomada, por exemplo, e não era possível usar o cautério, o termo cautério, que também produz faísca. O pior acidente que se tem notícia foi em Santiago do Chile, onde num hospital infantil e numa sala de cirurgia onde havia 2 mesas, né, 2 crianças iam ser operadas e o anestesista foi transferir oxigênio de um cilindro de oxigênio para um cilindro de ciclopropano supostamente vazio. Com o aquecimento, o cilindro explodiu, morreram 8 pessoas, sempre aos pares. 2 médicos, 2 enfermeiras, 2 crianças e os 2 anestesistas, né? Então, realmente, isso era um perigo, um risco muito grande. Muito grande, né? Bem, quanto à história da anestesia aqui em Tubarão, em 1960, eu fui o pioneiro. Antes de mim, fazia anestesia uma irmã de saudosa memória, irmã Tumara, da Divina Providência, que ela fazia a anestesia. Já havia cirurgiões aqui muito hábeis e que até faziam cirurgias assim importantes, né, de vulto, e ela então anestesiava. E por isso, quando eu cheguei aqui a Tubarão, né, o povo de Tubarão, né, não acreditava que eu fosse um médico, né, com a formação igual a qualquer outro médico. Isso porque, antes de mim, quem me precedeu foi a irmã Atumara. Uma das outras coisas que nós criamos aqui em Tubarão, além da anestesia feita por médico, foi o banco de sangue. Quando cheguei aqui, havia 8 doadores de sangue em Tubarão, sabidamente do grupo ORH negativo, né? E eles, quando precisava, vinham no hospital, doavam, o sangue era colhido, né? E então, quando eu precisava do sangue, ia no frigorífico do hospital, afastava queijo para um lado, salame para outro e pegava o frasco, né? No frasco do sangue. Do sangue, né? E então, mas os anos foram se passando, né? Nós, felizmente, um ímpeto que tínhamos inicialmente de voltar para a Barra da nossa mãe, né? Como lá no Rio de Janeiro, de onde nós saímos pela primeira vez, acabamos ficando por aqui e durante 53 anos, né, nós anestesiamos
63 mil pacientes, o que seria hoje mais ou menos a metade, né, da população de Tubarão. Então, isso é alguma coisa da história, né? A nossa, com o aumento da cirurgia e dos cirurgiões aqui no Hospital de Tubarão, né? Foi necessário, então, convocar, chamar novos outros anestesistas, né? E com os quais nós formamos equipe. Porque quando o senhor iniciou aqui no hospital, era praticamente um centro cirúrgico, né? Era uma sala de cirurgia e não havia recuperação pós-anestésica, né? O paciente ia da sala, o que hoje seria inadmissível, né? O paciente ia da sala, da única sala cirúrgica, para o quarto de volta. Então, se ele tivesse uma complicação séria, o resultado seria a fatalidade, né? Isso. Naquela época, em média, quantos procedimentos anestesia o senhor fazia assim, por dia, em média? Assim? Ora, digamos, já se operava bastante, né? Porque aqui havia também o único centro obstétrico da cidade. Então era talvez 8 a 10 cirurgias por dia, incluindo finais de semana. E tem uma passagem que eu me lembro bem, era assim, quando a gente ia no cinema, assistir um filme, era filme das 19 horas, mas quando aparecia lá no meio do filme, Dr. Varmute, o hospital lhe chama urgente. O senhor recorda disso? Eu recordo disso. Quantos filmes o senhor perdeu pela metade? Muitíssimos, né? Mas não foi tão... Olha a história, né? Aparecia lá na tela. Mas isso não me prejudicou pessoalmente muito, porque eu, durante 3 anos em Tubarão, vi todos os filmes que eu já tinha visto no Rio, né? De lá eles saíam correndo o mundo, como se diz, né? E quando aparecer esse slide, eu via, assim, umas poucas vaias, né? E protestos, né? Interrompeu o filme. Principalmente quando era numa cena tocante ou idílica, né? Isso. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já.